Eu sou uma artista, escritora e pesquisadora de histórias, dos contos de fadas, mas não necessariamente os contos de fadas que a gente imagina, que são esses que foram adaptados, sobretudo pelo Disney, que tem a princesinha feliz para sempre. Essas histórias, na verdade, elas são bem mais complexas. Eu resolvi me dedicar como artista a pesquisar como que o ser humano começou a criar as suas histórias e como essas histórias, na verdade, elas constroem a identidade cultural da gente. Em Nova York eu comecei a estudar na Universidade de Nova York e meu orientador lá perguntou: o que você quer pesquisar? Imediatamente eu disse conto de fadas. E aí me veio claramente porque, né? Voltei para minha infância, pequenininha, e uma das coisas que eu gostava de fazer era ir na casa da minha tia-avó, que era minha vizinha, tia Cecília, pedir histórias. Eu pedia histórias de princesas, claro, menina, né? Sonhava com essa história. Mas eu me via assim no espelho totalmente diferente daquele padrão das princesas europeias, de olhos azuis, loirinhas, né? E isso me marcou. Eu uso vários suportes diferentes. Pode ser uma pintura, pode ser fotografia, inclusive instalações, por exemplo. Essas casinhas, eu gravo poemas que dizem respeito, sobretudo, ao feminino nos contos. Os desenhos, que eu acho que provavelmente é o que eu mais faço, são desenhos pequenos, mas que tem essa questão de tentar contar a história. Tem uma parte do trabalho dedicada à fotografia, mas ela é bem focada na ideia da infância, né, de como a infância hoje é uma infância em que existe um erotismo precoce na infância, existem várias características. Os contos de fadas começam lá atrás, antes da escrita, e elas foram pensadas para transcender tudo que era de mais difícil das pessoas aguentarem. Então, passa fome. A história do João e Maria que encontra a casinha de doces é uma história pensada para transcender essa coisa de passar fome, que era tão comum. E aí essa história foi se modificando, até que quando essas histórias passam a ser reescritas para crianças, então as partes mais fortes vão sendo retiradas, né? Mas aí eu vou pesquisando, tentando entender na arte por que a gente conta as histórias, como que a gente conta e como que essas histórias podem ser refeitas, recontadas, reinventadas, né? Como que a nossa identidade pode ser reinventada através das histórias.